Fala pessoal, sou Marcel Riso, a gente está aqui para mais um bate-bola, nossa coluna semanal aqui de entrevistas no Estadão. E hoje eu estou aqui com uma convidada bem especial, que é a Kim Saito. A Kim é diretora executiva do Departamento de Futebol Feminino da Federação Paulista de Futebol. Aqui tem uma experiência já no Cruzeiro, trabalhou com o Ronaldo Fenômeno. A Kim também é jornalista, né, formada em jornalismo. E a gente convidou ela para falar um pouquinho sobre o futebol feminino, que principalmente nos próximos 2 anos, a gente vai falar bastante de futebol feminino. A Copa do Mundo Feminina 2027 vai ser realizada aqui no Brasil, vai ser a primeira Copa Feminina na América do Sul, e toda essa evolução dos últimos anos no futebol feminino acabou culminando nessa Copa aqui no Brasil. Então a gente acha que o desenvolvimento do futebol feminino vai crescer ainda mais aí nesses próximos anos. A gente vai falar um pouquinho com a Kim sobre isso. E que eu queria começar, eu estava vendo uma entrevista do Ronaldo para o Chala Podcast umas semanas atrás, e aí o assunto futebol feminino veio à tona e o Ronaldo falou assim, a Kim é a pessoa que mais entende de futebol feminino no Brasil. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre como foi também ter trabalhado com o Ronaldo, essa declaração dele, e como que você começou, como você se interessou e como que você começou nessa gestão, né, indo para a gestão, saindo aí um pouco até do jornalismo, da comunicação e indo para a gestão do futebol feminino. Obrigado, Kim. Marcel, prazer estar aqui com você, bater esse papo e botar o futebol feminino lá forte. Cara, primeiro, o Ronaldo, ele é uma figura muito querida, acho que por qualquer brasileiro, mas ele realmente cumpriu um papel, assim, de me dar uma grande oportunidade de compreender a indústria do futebol feminino por vários ângulos. Então, começa dentro de uma caixinha de assessoria de imprensa, depois de gestão de imagem, relações públicas e uma área mais comercial, até realmente ter essa ida para o Cruzeiro, e ali ele realmente, assim, preparando um terreno para que eu pudesse navegar no mundo novo, que era o da gestão. Então, ele é um querido, eu recebi esse corte, assim, por algumas pessoas. O Ronaldo é realmente uma pessoa que eu carrego muita gratidão pelas portas que ele abriu e o quanto que ele é uma pessoa, assim, divertida no dia a dia e que eu acho que, de alguma forma, ele também, sem ter essa pretensão, moldou para mim um sarrafo de como eu espero que uma pessoa em posição de liderança, que tem realmente o poder da caneta, vai olhar para o futebol feminino. Então, internamente no Cruzeiro, essa visão de mundo também, de mundo de negócios, de construção de identidade que ele passou, em alguma medida ela se tornou também uma expectativa agora, quando eu estou lidando com a noção de planejamento em outras pessoas que ocupam posição de liderança, de falar, cara, vamos caminhar aqui, que dá para a gente construir estratégias e colher frutos. Porque a Kim está com 29 anos, é isso, né, Kim? 29 anos. E também é raro a gente ver, às vezes é raro a gente ver pessoas tão jovens num cargo de liderança. Como que você tá? Como que foi para você, assim, já chegar? Você entrou no Cruzeiro, começou lá com a gestão, e aí recebeu o convite da Federação Paulista. Acho que o Ronaldo falou também na entrevista que até a CBF, né, tinha tentado, enfim, conversado lá com o Cruzeiro para te levar para algum cargo lá dentro da CBF nessa parte do futebol feminino. Como que é para você ser tão jovem e estar nesse cargo de liderança? Marcel, a real é que eu sempre falo isso, assim, tenho consciência de que eu faço parte de uma geração privilegiada, porque se outras pessoas viveram contextos na sua formação, na sua escolha de carreira, que era de proibição ou de falta de oportunidades, eu acho que a minha geração, ela já vem podendo fazer essa escolha, identificar, cara, o futebol feminino pode ser um plano de carreira desde o seu início em diferentes áreas. Então, eu entro com uma cabeça, assim, né, formada em jornalismo, e sinto sempre uma colega nesse lugar de contar histórias e de investigar e de ser curiosa. Mas sempre já entrei pensando no caminho dos bastidores, talvez por alguma compreensão de que é um pouco desse lado também que a gente tem a oportunidade de fazer as coisas acontecerem. Mas eu acho que tem uma potência, assim, nessa geração, e aí eu acho que também não precisa ficar num recorte de idade, mas talvez de momento, assim, né, de século XXI. Existe uma certa permissão a você ter um olhar mais crítico e criativo que não era permitido. É uma questão de 10 anos atrás, de você fazer realmente, assim, indagações de, cara, o que está faltando para a gente desenvolver o caminho do futebol feminino, que não é de Ctrl-C, Ctrl-V com o caminho do futebol masculino. Quais são as considerações específicas que a gente pode estar aqui investindo tempo e energia e boas ideias para fazer algo de diferente? Então, acho que esse espaço como um todo, ele também é muito recente.
E eu acho que a gente também lida hoje numa indústria de, cara, uma parte das pessoas que já compreenderam essa visão de mundo, essa tendência que é, e aí elas passam a, com toda a sua bagagem de 10 anos, 20 anos, 30, 40 anos de futebol, falar, tá bom, já vi o desenvolvimento de uma categoria, já sei onde eu vou errar menos, onde eu vou ter que fazer diferente. E existe uma outra parcela também da indústria que ainda apresenta resistência ao fazer. Não é nem ao fazer bem feito, é a resistência do iniciar. E essa conta vai ficar cada vez mais cara no sentido de, cara, quanto antes você iniciar qualquer que seja a sua noção de planejamento, você vai estar ali podendo muito em breve colher também receitas que hoje você está desconsiderando. De construção de marca que hoje você está desconsiderando. E alcançar torcedores que hoje você está desconsiderando. Então, acho que é um pouco dessa atenção ao todo que talvez não houvesse um incentivo há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, e agora, pelo menos para quem está começando essa trajetória, já é o papo mais normal do mundo numa mesa. Você trabalhou no Cruzeiro, do lado, digamos assim, do lado dos clubes, né, ali na gestão, mas agora está no lado de uma federação. A Federação Paulista, com certeza, entre as federações estaduais, é a que mais investe em futebol feminino, né, que tem o campeonato mais forte pelos clubes que disputam. Qual que é a diferença, Kim, de estar numa gestão de clube e numa gestão de federação? Qual que é a diferença e como que você, desse lado agora, né, de federação, pode ajudar os clubes nessa evolução também, né? Marcelo, acho que até para moldar assim, essa resposta, eu vou voltar nessa linha do tempo, porque acho que a primeira experiência profissional de estar ali vivenciando a Copa do Mundo de 14, mesmo que numa posição de assistente de produção, já me ensinou muita coisa, inclusive sobre a noção de profissionalismo que é exigida. Pois eu vivo ali 2 anos compreendendo uma perspectiva nacional do futebol enquanto estágio na assessoria de comunicação da CBF, e não só, né, em tudo que significa essa organização, mas acho que de uma forma muito natural ali, eu compreendi também muito de contextos políticos, para depois estar entrando no futebol feminino com a perspectiva da atleta, da dirigente, e fazendo essa gestão de imagem, de comunicação, de figuras dentro de clubes ou instituições. Depois eu entro com essa perspectiva de clube, e principalmente num estado, por mais que na região sudeste, que ainda não tenha, né, a sua fortaleza enquanto competição estadual e os desafios de você pegar um clube que tinha uma essência muito de, até a chegada do Ronaldo, ser uma obrigação para depois se tornar o potencial de crescimento que a gente vê hoje representado no projeto das Cabulosas, para agora estar nessa posição de pensar a competição. E o saldo que eu tiro disso, assim, até por ter trabalhado diretamente para a Aline Pellegrino, que é para mim a maior referência, não só por ter sido a pioneira hoje nessa posição dentro da Federação Paulista, quando a visão de mundo do Reinaldo e do Mauro entende que precisa construir um departamento em 2016, e a Aline Pellegrino é esse nome, e o legado que ela deixa. O desafio que a Aline Pellegrino e muitas mulheres que vieram depois dela, como a Ana Lorena Marchi, a Thaís Picarte, a própria Nuti, que hoje está na Ferroviária, acho que essa trajetória de quase 10 anos de departamento, ela passou muito por criar competições. Claro que já tinha um Paulistão feminino com toda uma história. Tem um primeiro campeonato de base no Brasil, que é criado somente em 2017, que foi o Paulista Feminino Sub-17, para depois você começar a criar outras competições adultas, competições de base como 20, 15, festivais, torneios, peneiras. E eu acho que o momento que casa assim, dessa chegada é mais do que só criar, é continuar aprimorando o que um dia elas idealizaram com a finalidade de dar mais oportunidade para o papel do clube que está interessado em desenvolver ter o que jogar, e ter o que jogar de uma forma competitiva e com qualidade, democrática e que acesse todo o Estado. E esse aprimorar também no sentido de, cara, o que a gente pode agora refinar para isso também acompanhar o nível de profissionalismo e profissionalização que a gente deseja. E como que a federação agora pode orientar os clubes e pegar pela mão mesmo de, olha, o crescimento do teu projeto e da tua gestão precisa passar, no mínimo, por cada um desses pilares, essas etapas. Então, a saída do Cruzeiro, eu já tinha muito essa certeza que eu não queria vestir a camisa de outro clube, outro escudo. Para mim era importante agora pensar um lugar que alcançasse um pouco mais de todos. E a federação,
por histórico, por quem são as lideranças, por como a casa opera no seu sentido de organização, é extremamente atrativa para quem está aqui sonhando em hoje estar pensando em que mais a gente vai criar, que mais a gente vai ser ousado, que mais do arroz com feijão a gente tem que fazer melhor, mais temperado. Então, acho que esse é o papel da federação e que transborda muito, né? O que acontece transborda para além do Estado. Sim. No Campeonato Paulista, houve uma diminuição até dos participantes, né, para tentar até atingir um nível também de competição um pouquinho maior, né? A gente sabe que ainda no futebol feminino você tem os times que investem muito, os times tradicionais, né? E algumas equipes um pouco com uma estrutura um pouco menor. A ideia foi realmente tentar deixar o nível ali um pouquinho mais equilibrado, talvez até para tornar o campeonato mais atrativo, até para patrocinadores e tudo mais? Sem dúvida, Marcel, uma das motivações. Porque quando a gente conversa com os clubes, conversa com quem está ali nas suas comissões técnicas, com as atletas, a gente começou a perceber também que o paulista feminino, por mais que ele posicionado no calendário, tem um papel muito importante em preencher muitas lacunas que existem hoje, e isso significa, né, claro, movimentar essa roda, ele também estava se tornando uma competição que não era a que os clubes iam com força máxima em todos os jogos, muito o momento em que você vai usar somente as suas atletas reservas, ou você vai poupar, ou talvez a competição que você estava vendo goleadas, que não é bom nem para quem aplicou, nem para quem recebeu, nem para o produto, nem para a visibilidade. Então, a gente precisava realmente repensar, aí não era só sobre o Paulistão feminino, mas todo o futebol adulto organizado pela Federação Paulista, de caramba, o Paulistão feminino, ele é essencial para a lógica de sustentabilidade, não só da própria competição, mas o que através dela é possível reinvestir para alimentar outras competições e, portanto, desenvolver futebol feminino para outros clubes e categorias. Então, a gente precisava encontrar uma forma de melhorar essa possibilidade enquanto produto, mas também enquanto futebol, enquanto simplesmente ofertar nessa lógica. Por mais que você tenha 8 equipes, você está entregando o dobro de jogos na primeira fase para essas equipes, que vão agora jogar em casa e jogar fora. Sim. E uma partida não vai ter um peso tão determinante quanto antes havia. Então, você também acompanha esse calendário de uma forma a entregar mais jogos nesse sentido. Só que, para mim, a beleza de estar hoje nesse lugar é quando você realmente pode escrever diretrizes que para o clube jogar o Paulistão, ele tem que cumprir o licenciamento. E aí você vai colocando no licenciamento questões de infraestrutura, de saúde e performance, de planejamento financeiro, enfim, uma série de diretrizes e, cara, o clube tem que cumprir para poder estar jogando o Paulistão feminino. E o mesmo vai acontecer com a Taça Paulistana. Aí essas equipes que não vão estar entre as 8 no Paulistão, então o que tem para elas nesse calendário? Pô, tá aqui a Taça Paulistana, com esse formato mais robusto, com maior cota, com premiação. E como é que a gente vai medir o termômetro entre uma competição e outra? Pô, a Copa Paulista. Então, os 4 últimos colocados de uma, os 4 últimos colocados de outra competição vão se enfrentar. Isso vai virar um termômetro para a gente também, e medindo essa competitividade. E aí, realmente poder pensar também em estratégias, sejam elas comerciais, sejam elas para os detentores, como a gente vai fazer esse processo com os clubes. Mas é muito assim, pegar na mão e falar, cara, vamos junto, vamos crescer. E agora você entende exatamente o que você precisa cumprir para estar em uma competição, para estar na outra, para ir crescendo. Essa questão do licenciamento é até um problema no masculino, né? Porque muitos campeonatos nem exigem, né? Apesar de alguns regulamentos gerais pedirem, mas os campeonatos não exigem, aí você acaba tendo clubes com estádios muito melhores do que os outros, gramados e todos os problemas de gramados que a gente vê no futebol masculino e tudo mais. É que o futebol feminino, os clubes tradicionais, né, digamos assim, né, no caso de São Paulo e Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e tudo mais, eles acabaram, alguns até, acho que o Corinthians até já investe há bastante tempo, mas alguns outros clubes começaram a investir, digamos assim, meio à força, assim, meio no empurrão, né, quando teve o Profut, foi para os clubes terem ali poderem pagar alguns impostos com algumas facilidades. Algumas contrapartidas tiveram que ser impostas para esses clubes, e uma delas era o investimento no futebol feminino. Acho que até o Palmeiras tinha uma equipe feminina bem, ou nem tinha mesmo, e aí depois disso acabou criando a equipe, e hoje realmente o Palmeiras, por exemplo, tem uma das equipes mais fortes do Brasil, né? Você acha que se teve esse empurrão no início, hoje esses clubes eles já entendem a importância de investir no futebol feminino, que isso traz um retorno
não só financeiro, mas um retorno de esportivo mesmo? Eu acho que existe um marco em 2019 de, a partir daquele momento também, valendo o licenciamento de clubes da CBF, valendo o licenciamento de clubes da Conmebol, e que os clubes tiveram ali 2, 3 anos, sabendo que em 19, cara, vai valer. Ficou muito marcado, assim, esse termo obrigação, mas ele era o futebol feminino, como uma série de outros tópicos, um artigo, né, para tipo, olha, isso aqui vai melhorar a gestão do seu clube, isso aqui agora você precisa fazer. Então, eu acho que o que aconteceu de lá para cá é realmente, cara, você não tem mais a opção de não conversar sobre futebol feminino. Então, se até 2019 você podia ou tô dentro dessa conversa ou não tô, agora você não tem muita escolha. Você precisa falar sobre futebol feminino na hora de pensar a sua gestão do seu projeto. E aí agora a gente entra principalmente na era do como. Então, agora que você tem que falar, como você vai falar? Você vai falar pela régua mínima de é obrigado, então vou fazer até onde, na letra fria, me for cobrado, ou como você vai fazer enxergando que você tem um grande ativo na sua mão para trabalhar e que realmente é uma tela em branco. Você pode fazer isso do jeito que você quiser, você pode ser criativo, você pode ser pragmático, mas você vai ter que fazer. E hoje, inclusive, você vai ter que fazer para disputar as competições masculinas no seu alto nível. Então, acho que esse é um sinal, assim, que, cara, a gente tem que parar de perder tempo, né, só no papo do é obrigatório ou não. Então, já tem alguns anos que a gente convive com isso, e agora a gente tem que entrar no como. Daí eu acho que vem justamente o poder, às vezes, desses documentos. Mas, principalmente, eu acho que essa é a marca da Federação Paulista, não é você só se ater ao que está escrito no papel, é tipo, vem aqui e vamos conversar. Vamos abrir a porta das casas, você vem aqui, você me conta as suas dificuldades e a gente vai pensar isso como um todo, não enquanto departamento de futebol feminino da Federação Paulista. É muito na figura do presidente, é muito na figura de todos os departamentos que fazem a federação, que a gente quer aumentar a quantidade de clubes que tem futebol feminino e principalmente ajudar a conduzir esse caminho das pessoas perceberem que, além de tudo, com a Copa do Mundo vindo aí, você tem a oportunidade de construir um planejamento de 4, 6, 10 anos e uma linha do tempo de o que você vai fazer para cumprir cada etapa e qual que é o tamanho da sua ambição também. Tá tudo bem se não fosse campeão mundial, mas a gente pode pensar algo junto. A Copa do Mundo, como que você vê, Kim? Você acha que a Copa do Mundo vai dar esse upgrade, digamos assim? Você acha que o desenvolvimento e pode aumentar? Como que você vê a Copa do Mundo? A gente ainda fala muito pouco, né? A grande mídia ainda fala muito pouco da Copa do Mundo, e faltam só 2 anos, né? Deve estar para divulgar daqui a pouco as sedes da Copa, onde vão ser os jogos, tudo mais. Como que você acha que a Copa do Mundo pode ajudar nesse desenvolvimento? Eu sou uma otimista por essência, então quando eu faço até um recorte só das Copas do Mundo femininas, em 2015 no Canadá, tinha uma única jornalista brasileira fazendo cobertura em loco da Copa, a Cynthia Barley. Em 2019, mesmo que tenha sido na França, e aí você leva em consideração fuso horário e tudo mais, isso representou um antes e depois do residual do impacto da Copa de 19 para o desenvolvimento do futebol feminino aqui no Brasil. A gente realmente começa a perceber, e claro, a Copa, casado com esse marco de 19, dos clubes terem que desenvolver futebol feminino, mas principalmente o que o mundo está dizendo, olha, o que a gente se acostumou a ouvir lá no século passado não cabe mais para esse. Agora, a gente realmente tem que pensar isso com uma nova lente. Depois a gente vê na Austrália, do outro lado do mundo, e também o futebol feminino brasileiro gerando audiência na Olimpíada, e agora sendo no nosso terreno. A gente pode ser pragmático ainda, de pensar como é que está o planejamento, querer saber mais informações, mas a gente vai entregar uma grande Copa, não tenho a menor dúvida quanto a isso. E eu acho que a gente não sabe nem medir ainda o impacto cultural e social que uma Copa do Mundo de mulheres vai ter aqui. Quando a gente vê lá na Olimpíada essas fotos que vão viralizando e você tem ali, cara, um barzinho super simples e 2 tiozinhos olhando assim para a tela, vendo futebol feminino, vendo o Brasil golear a Espanha. Aquilo muda para sempre a forma como ele vê futebol feminino. E quando eu penso isso no impacto para meninas, para mulheres, para a indústria, para as marcas, vai ser inevitável isso não ser um grande marco também. E talvez a gente também falar de um antes e depois dessa Copa para o impacto que vai ter aqui.
Você acha que pode impactar, por exemplo, na formação até de jogadoras, assim, na base? Porque às vezes a gente ainda tem preconceito, né, Kim? A gente sabe que às vezes a menina gosta de jogar futebol, mas o pai, a mãe acham que futebol não é coisa de menina, que tem que fazer outra coisa. Mas tendo uma Copa do Mundo aqui, os principais jogadores do mundo vão estar aqui, a mídia vai estar totalmente em cima. Você acha que pode ajudar também com essa questão até da formação de jogadoras, né, de facilitar a entrada de meninas que querem jogar futebol ali com 8, 9, 10 anos de idade? Sem dúvida, Marcel. E aí eu acho que a gente tem que assumir um compromisso coletivo, e ele é de todo mundo vai poder fazer um pouquinho. Mas quando eu olho que só em 2017 a gente construiu a primeira competição de base feminina, e foi, mais uma vez, o pioneirismo da federação, e hoje a gente tem o sub-15, o sub-17, sub-20, eu desejo ver isso em todos os estados do Brasil. Eu desejo que todos nós, em qualquer que seja o tamanho do seu impacto, que a gente esteja pensando o que é possível fazer para dar oportunidade a essa menina que vai ter o sonho de também ir lá e lapidar o seu talento. Então, acho que tem esse compromisso também de como a gente vai dar mais visibilidade para o futebol feminino. Porque para mim é muito claro que você tem que seguir um pouco dessa lógica de primeiro trabalhar nas suas estratégias de investimento, depois você vai colher e proporcionar essa visibilidade para depois estar falando desse retorno. E se a gente não entender que esse caminho do impacto da Copa, do que vai ser esse futebol feminino daqui décadas, ele tem que começar com iniciativas que são de agora, de 2025. Do que dá para fazer agora? Para revelar talento, para melhorar a gestão do clube, para construir campeonatos, para contar histórias e gerar ídolos do esporte, para poder encontrar uma lógica também comercial que de volta gere suas contribuições nas comunidades e nos fãs. Então, acho que todo mundo vai ter um papel, ou de consumir, ou de pensar, ou de ajudar. Não, é por aí mesmo. Para fechar, Kim, como que você está vendo o trabalho do Arthur Elias, da Seleção Brasileira Feminina? Teve a prata, né, na Olimpíada de Paris. Como que você está vendo o trabalho dele? O Arthur está na seleção... Projetando 27, né, 2027. Por mérito, e eu acho que assim, o futebol feminino ele ainda tem uma característica, e eu espero que ela se torne mais consolidada, que ele ainda é feito de pessoas extraordinárias em circunstâncias extraordinárias. Então, o Arthur é um cara que, numa circunstância extraordinária de estar estudando na USP, começar a treinar os times de futsal feminino, vai para um clube, começa a crescer, daqui a pouco vem uma parceria com o Corinthians e ele constrói isso e tem lastro também. É super importante, mas ele é um caso extraordinário, a gente precisa encontrar onde estão mais desses Arthurs. E o que eu acho muito admirável, assim, sobre uma das grandes qualidades dele o Arthur tem uma mentalidade vencedora inegociável. Ele não mede esforços para cultivar e para quase que implementar uma cultura vitoriosa, de mentalidade vitoriosa que faltava à seleção. Então, acho que para além de qualquer mérito técnico, tático, planejamento, eu acho que existe um aspecto mental que ele traz muita força. Acho que, claro, a gente precisa sempre estar muito atento também ao que as atletas que vivem uma transição de não ter tido base e também até nos seus próprios comportamentos de, caramba, eu estou sendo jogador ou estou sendo atleta? Eu acho que esse questionamento sempre vai valer, porque a gente quer que elas realmente cultivem essa cultura também dentro da seleção, dos clubes, onde quer que estejam. E eu acho que, enquanto brasileiro, assim, a gente tem que dar apoio. A gente tem que entender que o futebol feminino, a seleção feminina, pode sim fazer cada um de nós se sentir representado. Tem uma série de desafios, mas acho que cada pessoa que hoje está lá tendo essa oportunidade de trabalhar pela seleção só tem esse propósito de representar e de deixar também ali algo sólido para que a seleção conquiste sua primeira estrelinha. Beleza. Valeu, Kim. Quero agradecer por ter topado da entrevista. Eu acho que a gente vai falar bastante de futebol feminino aí nesses próximos 2 anos. Espero que não só 2 anos, né? 10, 20, 30, 40 anos. Acho que o futebol feminino realmente está se consolidando. E um prazer falar contigo. Obrigada, Marcel. E tem muita competição de futebol feminino rolando, inclusive o Paulistão, então fiquem ligados.
E hoje com transmissão, né? Hoje a gente consegue ver o futebol feminino, enfim, tem transmissão do Paulista, brasileiro. Hoje o acesso é muito mais fácil do que 5, 10 anos atrás também. Inegociável para a federação é dar essa visibilidade para o Paulistão, saber que isso catalisa muita coisa e ver muita marca com a gente também. Valeu, Kim. Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Um abração para todo mundo.